Que você fechasse seus olhos mais uma vez. Senhor, estamos aqui hoje, Senhor, com um único propósito, Senhor, de sermos tocados por Ti, Pai. De abrir o nosso coração para que o Senhor possa falar, agir, curar, transformar, mexer naquilo que está guardado, naquilo que está escondido, naquilo que está, Senhor, imexível, aquilo que a gente não deixa ninguém mexer, Senhor. Mas que o Senhor possa hoje ter liberdade para mexer, para curar, Senhor, sarar todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Semana passada o Marcelo falou metade da minha pregação, então a pregação vai ser mais curta. Glória a Deus por isso. Ele contou boa parte da história de José e falou da perseverança de José, né? Para você ter uma noção, foram 13 anos, se eu falar errado, você me corrige aí. 13 anos entre ele ser vendido como escravo até ele virar governador do Egito. Parece rápido, 13 anos, passa muito rápido. Mas 13 anos sendo quase morto, vendido como escravo, na prisão, perseguido, sendo difamado, injuriado, rejeitado pelos irmãos, rejeitado na cabeça dele, inclusive pelos pais, porque você imagina, alguém que vai caçar, os irmãos jogam ele num poço e ninguém mais vai atrás dele, né? Então na cabeça dele, ele não sabia o que passaram para o pai, né? Para Jacó. Os irmãos chegaram para Jacó e falaram assim: olha, ele morreu. Jacó não tinha o que ele poderia fazer, né? Mas na cabeça, você imagina José não sabia disso. José então saiu sozinho, né? Novo ainda, e na cabeça dele foi rejeitado por todo mundo, né? Algo aconteceu, né? Os irmãos o expulsaram de casa, os irmãos o venderam, queriam matá-lo, essa era a intenção dos irmãos, no final venderam ele, e ele passou assim, uma dificuldade muito grande, né? E chegou até onde chegou porque ele tinha sonhos, porque o Senhor havia prometido coisas, porque ele guardou no coração aqueles sonhos, e ele não desistiu de perseguir a vontade do Senhor. Ele não desistiu de crer naqueles sonhos, de crer naquelas promessas e de perseverar, como foi pregado aqui semana passada. Então, quem estava aqui semana passada já sabe boa parte dessa história, que ele contou muito melhor do que eu falei aqui agora. Falou muita coisa. E eu queria que você abrisse comigo Gênesis 41, versículos 50 a 52, eu vou ler aqui agora. Está ali, ó. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Amém. Então, semana passada, o Marcelo enfatizou bem o significado de Efraim. Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. E há um tempo atrás, enquanto eu estava lendo esse texto, me chamou muita atenção uma ferida escondida no coração de José, no meio disso tudo, porque nesse momento ele já tinha alcançado o sonho, nesse momento ele já tinha passado por tudo, já tinha perseverado, ele tinha realmente chegado aonde o Senhor falou que ele ia chegar, ele já tinha conquistado tudo. Mas nesses 3 versículos aqui, o Senhor me chamou a atenção de uma ferida guardada ali lá no fundo do coração, e está principalmente aqui, quando ele dá o nome do primeiro filho. Diz assim, ó, se puder colocar de novo, eu acho que é o versículo 51. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Amém. Vamos então se apegar um pouquinho aí, parar um pouco aqui
Mas você imagina essa cena, ele pega o filho, o primeiro filho que nasce, ele vai consagrar ao Senhor, oferecer ao Senhor, ele olha para aquele filho, ele deposita toda a esperança do sofrimento dele ir embora naquele filho. Ele pega e fala: agora o Senhor vai me fazer esquecer tudo o que passou. Vai me fazer esquecer a minha mágoa com os meus irmãos, vai fazer eu esquecer o esquecimento do meu pai, né? Assim, não veio atrás de mim, ninguém veio atrás de mim. Vai me fazer esquecer tudo que eu passei, as injustiças que eu sofri. Vai me fazer me esquecer da casa de meu pai. Olha que interessante isso. Ele queria esquecer tudo o que passou ali. Ele queria esquecer que ele um dia teve aquela casa, que ele um dia morou ali, né? Esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Me chama muita atenção, porque ele bota uma expectativa de não lembrar mais que ele tinha família. Fala, já ouviu essa frase, ou talvez você já até falou isso: minha família morreu para mim, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. Meu pai morreu para mim, meu irmão morreu para mim, meu filho morreu para mim, minha família morreu para mim. Mais ou menos isso foi o que José ali quis dizer, né? Deus está me dando uma nova família. Amém, realmente estava para Manassés. E aí ele fala: agora eu não preciso mais me apegar às coisas do passado, não preciso mais ficar sofrendo por aquela família. Senhor, o Senhor vai me fazer esquecer a casa do meu pai. Eu vou deixar para trás tudo aquilo. Mas é interessante porque o propósito do Senhor não é substituir uma dor por uma vitória, né? Ele faz isso, ele substitui uma dor por uma alegria. Mas o propósito do Senhor é curar. Muitas vezes abrir um pouquinho aquela ferida, botar um remedinho, sarar aquela ferida. E a gente vai ver na vida de José como isso aconteceu aqui, né? E eu anotei aqui algumas coisas. Um primeiro sinal de uma alma ferida. E o primeiro sinal de uma alma ferida é exatamente o versículo que a gente leu. É dizer para si mesmo que esqueceu o que passou. Isso é o primeiro sinal de que tem algo que ainda precisa ser resolvido. Ele pega o filho e ele fala: o Senhor me fez esquecer de tudo que passou. E o Senhor me fez esquecer a casa de meu pai. Me esquecer o sofrimento, esquecer a casa do meu pai. Nós somos assim. A gente acha que assumindo que a gente não tem mais aquele problema não existe mais, né? Assim, não, eu já superei isso. Eu já cresci, passou, ficou para trás. Mas não adianta só lembrar. Se você quer esquecer também coisas que também eram boas ali. Você quer esquecer pessoas, a gente, né? Quer esquecer aquelas pessoas. E o que o Senhor, Ele faz milagrosamente, é coisa que eu não tenho como explicar aqui, mas o Senhor pode fazer. Eu já vivi isso e alguns aqui já viveram. Mas o Senhor pode fazer a gente amar, liberar perdão e orar por aqueles que nos perseguiram, por aqueles que abusaram de nós, por aqueles que nos passaram para trás, aqueles que nos venderam, por tudo. Seja pai, mãe, filho, professor, né? É impressionante casos de abuso, seja abuso sexual, emocional, como é comum e como isso aconteceu na vida de muita gente, né? E eu creio que o Senhor hoje quer fechar muitas feridas, mas cicatrizar, fazer com que a gente consiga liberar o perdão e ter tudo isso curado no nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Interessante que ao segundo filho, ele reafirma, né? Deus me fez prosperar. Mas ele conclui, na terra onde eu tenho sofrido, né? Então aqui no segundo ele assume que ele tem sofrido. O primeiro ele fala, o Senhor me fez esquecer. Esse filho vai me fazer esquecer. No segundo ele fala, eu sou próspero, eu alcancei a promessa na terra onde eu tenho sofrido até agora com tudo isso. E um segundo sinal de uma alma ferida, a gente vai ler agora, eu quero que você abra comigo. Gênesis 42, versículo 7. Logo depois, só a primeira parte do versículo 7. Está assim, ó. José reconheceu seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. Tá? Vamos parar por aí. Então eu vou dar uma resumida aqui,
Marcelo contou bem semana passada, mas teve fome na terra. Para a família de José, José estava morto, perdido por aí. Eis que de repente teve fome, mas até lá a promessa já havia se cumprido. José não era mais o escravo, José não era mais qualquer um, José era o governador do Egito. O Senhor o colocou naquela posição. E ele, interpretando o sonho do rei, ele fala para o rei: rei, vão ter anos de escassez. Vão ter anos de abundância e anos de escassez. E quando chegar esse tempo de escassez, se a gente souber o que fazer, todo mundo vai vir comprar comida aqui. A gente vai ser uma terra próspera. E o rei botou ele para governar e falou: então você é a pessoa que vai organizar tudo isso. E chegou fome lá na terra de Jacó. E alguém chegou e falou: pai, ouvi falar que lá no Egito tem comida. Lá tem cereal, lá tem tudo. A gente vai ter que ir para lá. Eles não faziam ideia de que José estava ali, né? E de que José era o governador. Então é aqui onde a gente se encontra. De repente os irmãos chegam. Eu imagino que naquele momento José tinha audiências diárias e intensas com muita gente. Muita gente devia chegar diante de José para pedir comida, né? E José estava ali como representante do rei, como governador, decidindo: ó, tá bom, eu vou dar tanto para vocês, vocês vão fazer tanto por mim. E ali de repente chega a família de José. 13 anos depois, um garoto muda muito, né? Não sei quantos anos José tinha, mas ele ainda era novo. 13 anos depois, provavelmente já era barbado, né? Já mais um rosto mais de homem mesmo, né? Fora aqueles apetrechos que os egípcios usavam, né? Chapéu, maquiagem, enfim. Então os irmãos não o reconheceram. Mas José reconheceu todos eles. E qual foi a primeira coisa que ele fez? Agiu como se não os conhecesse. Então eu coloquei aqui, ó, o segundo sinal de uma alma ferida é se esconder. Ou esconder aquilo que te fere. Eu não conto para ninguém, eu vou fingir que isso não existe. Eu vou botar uma pedra nesse assunto. E talvez para a psicologia essa seja a melhor opção. Eu não sei, não sou psicólogo. Minha mãe, que é psicóloga, se ela estiver assistindo aí, depois ela pode explicar melhor, dar uma aula para a gente. Mas o Senhor, Ele não age dessa maneira. O Senhor, Ele permite às vezes que você esconda, mas chega um momento em que Ele fala: meu filho, vamos resolver aquele negócio lá, porque aquilo está te atrapalhando hoje. Aquilo não permite que você confie em pessoas hoje como você deveria confiar. Aquela situação não permite que você dê um passo mais ousado, porque você se traumatizou. Aquela situação não permite que você delegue funções. Enfim, cada um olha para o seu bichinho escondido, né? E vê em que momento isso tem travado a sua vida, atrapalhado, né? É um exercício, né, da gente procurar, mas de procurar para crer que o Senhor está aqui para curar, para libertar, para transformar toda maldição em bênção, toda dor em alegria. Amém? Você crê comigo, você faz esse exercício aí. Eu anotei aqui: a alma ferida, ela não se deixa revelar. E é exatamente isso. Às vezes quando a gente tem uma ferida interna, a gente não quer mostrar para ninguém. Eu não sei quantos já tiveram experiência. Outro dia não sei se foi a Cintia, alguém que estava contando uma experiência para mim. Foi você que falou que você se machucou e não quis mostrar para sua mãe, foi isso? Você também? Ah, interessante, eu já ouvi essa história, né, em alguns lugares, né? Tem algumas pessoas falando: eu me machuquei, minha mãe tinha falado para eu não, algo assim, né? Para eu não ir, para eu não fazer isso, aí eu me ralei, não sei o quê, escondi para ninguém ver. Só que aí chega um momento, né? Como é que foi, Cíntia? Doeu mais, né? Ah, que beleza. Botou uma calça no machucado, né? Aí, vou esconder aquilo que está me ferindo aqui para ninguém falar e ninguém nem perguntar o que aconteceu. Será que é só com a Cíntia que acontece isso? Isso acontece com criança, principalmente, né? Mas a gente age da mesma maneira muitas vezes. Situações acontecem e a gente quer botar uma pedra ali, a gente não quer mais conversar sobre aquilo, a gente não quer mais falar sobre aquilo, a gente não quer revelar mais aquilo. Mas existe um poder
na revelação, existe um poder na confissão, existe um poder em a gente abrir a boca e falar: Senhor, eu tenho essa dificuldade. Senhor, eu não consigo mexer nessa parte aqui. Senhor, até aqui o Senhor entrou, mas eu não vou deixar entrar mais, porque isso aqui dói, isso me machuca. Tem uns sentimentos ali que eu não sei lidar, né? Acho que todos nós temos, tá? Se você não tem, depois você me explica como é que você fez. A gente pode... Mas assim, todos temos, né? Coisas que precisam ainda ser curadas, transformadas. E a gente age assim, né? A alma ferida, ela não se deixa revelar. Então, primeiro a gente assume que não tem esse problema. Não, eu tinha um problema disso aí, mas não tenho mais. Acabou, está encerrado. E aí depois, quando o problema parece que vai aparecer, a gente esconde ele, tampa, com a ferida aberta, né? Igual a Cíntia fez ali. O seu foi assim também, Tícia? Dedo, nossa, então as duas me contaram mais ou menos, por isso que eu estou com isso na cabeça. Aham. Jesus, olha aí. E aí depois, o que teve que fazer para consertar? Quebra e bota no lugar de novo, né? Alguém já passou por isso? Alguém já quebrou um membro que você teve que botar ele no lugar? Isso aconteceu comigo, não sei se o Gu lembra, num retiro, uma vez eu caí numa cachoeira, não sei se o Gu estava nesse retiro, eu era bem novo, 18 anos. Eu caí numa cachoeira, quebrei meu pé, esta parte do pé encostou aqui, para você ter noção. Eu botei o pé assim, eu caí na cachoeira e eu achei um buraco, enfiei o pé, meu corpo foi e eu fiquei pendurado, né? Quando me tiraram, meu pé estava assim. Estava a 1h30 mais ou menos de distância do primeiro hospital. Quando cheguei lá, já nem sentia dor, de tanta dor eu já nem sentia dor mais. Botaram na cadeira de roda lá. O médico veio, começou a falar comigo, perguntando o que está acontecendo. Quando eu comecei a contar, ele mexeu, o negócio fez prá, prá, prá. Voltou para o lugar, mas foi a dor, acho que é mais absurda que eu já senti na vida. Mas ele botou o pé no lugar e ali engessou, né? Mas você imagina se eu escondo aquilo, não tinha como esconder, né? Mas eu falo, não, tá tudo bem, pode deixar, vou dormir. O corpo, ele começa a querer se curar. Porque a nossa natureza, ela é feita para se regenerar. Só que a gente começa a curar do jeito errado. E da mesma maneira com as nossas feridas internas. A gente começa a achar que está tudo se resolvendo. Não, está tudo se resolvendo. O Senhor, eu perdi meus pais, eu perdi meus irmãos, ou eles me rejeitaram, me expulsaram, mas o Senhor está me dando um filho. O Senhor está me dando um marido, uma esposa. O Senhor está me mudando de país, né? Esse país fez muita desgraça na minha vida, me faliu, Deus está me botando em outro lugar agora, né? O Senhor não quer que você volte para a falência, para nada disso não, tá? Só quer curar, né, a nossa vida, curar o nosso interior. Então ali a gente esconde. E nesse mesmo versículo tem um terceiro sinal de uma alma ferida. É o versículo 7. E lhes falou asperamente: de onde vocês vêm? Responderam eles: da terra de Canaã, para comprar comida. Então vamos lá, ele reconheceu os irmãos, fingiu que não reconheceu, se escondeu, e depois ele teve uma reação agressiva. Será que é só eu que também tenho esse tipo de reação às vezes, né? Quando toca às vezes num assunto que eu acho que já está resolvido, mas quando toca nele, às vezes, né, a reação é um ímpeto, né? A gente já responde um pouco áspero. Não, por que você está falando disso agora? Por que você... Né? Aí, né, a ideia que é tranquilona, às vezes, coisas que acontecem normal, né? Mas, o que houve? Aí eu lembro, caramba, tem alguma coisa aqui dentro de mim que está me fazendo, né? Que está me fazendo agir dessa maneira. Tem uma alma ferida, tem algo na minha alma que precisa ser curado, precisa ser transformado, né? E eu preciso dessa cura, porque senão eu vou sempre agir da maneira errada com as pessoas, né? E é assim que ele age. Embora, se a gente for olhar, ele tinha razão de estar magoado. Não estou falando que ele não tinha razão. E na maioria das vezes, a gente tem razão de estar magoado, de estar ferido. Eu não estou tirando o peso da ferida, ela existe. Mas o que eu estou falando, a gente está buscando aqui hoje, é a cura que o Senhor quer liberar para cada um de nós. Como milagrosamente Ele quer e pode fazer isso. Amém? Então vamos lá. Então,
né, depois de se esconder, ele tem uma reação agressiva. A primeira reação diante deles foi agressiva. E já fazia 13 anos que ele não via, né? Já fazia muito tempo que ele não via aqueles irmãos. Provavelmente alguns já estavam mais velhos, porque assim, eram 12 irmãos ali, ele era o último. Imagina, o mais velho já era bem mais velho, né? Então faz uma grande diferença. A última vez que eu te vi, você tinha 30, agora já tem 40, né? 40 e pouco. O outro tinha 40, já tem 50 e pouco. Mas ele não demonstrou nenhum afeto ali, né? Foi só agressividade, em princípio, né? E vamos para o versículo 9. Diz ali, ó: lembrou-se então dos sonhos que tivera a respeito deles, e lhes disse: vocês são espiões, vieram para ver onde a nossa terra está desprotegida. Então aqui a gente vê dois outros sinais. O primeiro é a vida dele ainda presa ao passado, né? Ele se lembrou dos sonhos, começou a lembrar de tudo, né? E aquilo deve ter trazido algo no coração dele, né? Quando ele lembrou daqueles sonhos, ele poderia ter lembrado do sonho onde todos se dobravam diante dele, e poderia ter falado assim: ah, agora sim, né? Está se cumprindo, todos se dobrando diante de mim. Mas a dor dele era tão grande, que o orgulho dele não era mais alto do que a ferida. Ele precisava e queria ter aquela ferida coberta, né? E outra coisa que a gente vê aqui é desconfiança. Quando alguém que te feriu, quando algo que aconteceu, ou uma situação parecida com algo que aconteceu no passado te feriu, quando ela se aparece novamente diante de você, eu não sei você, mas eu fico desconfiado. Eu falo, já passei por isso, eu já vi isso. Isso vai dar certo, né? Não sei se você já pensou assim, mas eu diria que na maioria das vezes, a gente está errado em desconfiar dessa maneira. Você pode aprender, a gente tem que ter como experiência tudo aquilo que viveu, para a gente saber como agir, né? Mas o Senhor, Ele nos confiou. Por mais que eu e você tivéssemos errado, pisado na bola, quantas vezes o Senhor nos levanta e fala: eu confio em você novamente. Eu te tirei daqui e te boto ali. Ah, mas eu errei nisso, Senhor. E agora? Vamos lá, mais uma vez. Vai lá e faz de novo. Tenta, né? O Senhor faz isso com a gente inúmeras vezes. Mas a gente é desconfiado. A gente fica, não, eu já vi esse filme, eu não vou entrar nessa não. E, gente, isso vale para tudo, tá? Eu sei que tem pessoas aqui que já tiveram casamento, já tiveram mais de um casamento, e como o inimigo usa isso e fala: não, você não vai entrar no outro relacionamento agora, porque você já sabe o que aconteceu. Ou o contrário, né? Você vê os outros e fala: não, olha o que aconteceu na vida, fala, melhor eu não pensar nisso. Ou o seu marido, a sua esposa, estão ali, né, te ferindo em algum momento. Você fala: não, acabou isso, não vou mais viver isso não. Eu vou acabar com esse negócio, vamos cada um para um lado. Mas o objetivo do Senhor, Ele é restaurar. Ele é o Deus da restauração. É isso que a gente tem que ter em mente. Não há nada impossível para o Senhor. Ele quer e Ele pode restaurar relacionamentos. Ele quer e pode restaurar o teu relacionamento com a tua família, com a tua casa, o teu relacionamento com Ele. Esse é o objetivo do Senhor. Amém? E aqui, ó, vamos ler o 42, 19 e 20. Olha o que ele fala aqui, ó. Olha como é que ele está desconfiado. Se vocês são homens honestos, deixem um de seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para matar a fome das suas famílias. O 20. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras, e vocês não tenham que morrer. Ele usa um pouco da autoridade dele para dar uma espizinhada, né? Agora vocês estão na minha mão. Eles não sabiam que era José, gente. Mas eles começaram a pensar: isso tudo está acontecendo porque a gente fez aquilo com José, né? E é assim que Deus trabalha, gente. Ele faz, Ele nos lembra, Ele nos leva lá, né? Aqui houve uma cura também para os irmãos de José. E um sexto sinal aqui, ó. Vocês já se perderam aí?
primeiro é dizer para si mesmo que passou. O segundo é se esconder. Terceiro, a reação agressiva. Depois, uma vida ao passado. O quinto, desconfiança. E o sexto, sinal. A gente vai ler o versículo 24. Tá assim, ó. Nisso, José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Gente, e assim, isso é um processo que realmente acontece dessa maneira. Não sei se você já viveu isso, mas se você depois for olhar, você vai ver que realmente isso acontece. Um falso arrependimento é o número 6. Parece que ele se arrependeu de como ele estava agindo com os irmãos. Olha ali, ó, se retirou, começou a chorar. Mas logo depois, deixa eu lavar minha cara, deixa eu fingir que não tem nada acontecendo, deixa eu fingir que não tem nada, que está tudo certo, e vou voltar lá e vamos encarar essa situação. Gente, o Senhor, Ele quer nos libertar. E para que isso aconteça, muitas vezes a gente tem que ser, como eu posso falar isso? Assim, ser mais transparente. A gente não pode ter medo de demonstrar nossas fraquezas, né? Porque assim, o que acontece? O mundo de hoje, ele prega uma coisa assim: não demonstre suas fraquezas, se mostre forte o tempo inteiro, né? Porque senão vão pisar em você, né? Então você na frente, se você é um empresário, na frente dos seus funcionários, demonstra que você sabe tudo, mais do que todos eles, né? Demonstra que você sabe tudo que você tem que fazer. Tem coisas certas nisso, não estou falando que tudo isso está errado. Mas existe um poder na humildade. O Senhor Jesus, Ele veio aqui, foi humilde a ponto de abaixar para limpar os pés dos seus discípulos. E os discípulos não aceitaram aquilo. Chegaram e falaram: não, quem sou eu? Né? Ele falou: não, se você não me permitir lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Né? Aí um dos discípulos fala: então me lava inteiro, da cabeça aos pés. Né? A gente é assim, né? Vai do 8 a 80. Mas, não pense que você é ou tem que ser forte o tempo inteiro, né? Às vezes, o processo de cura depende da gente, não é demonstrar fraqueza, mas é mostrar que a gente não sabe tudo. E chamar alguém ali e falar: olha, eu estou com dúvida nessa situação aqui, me ajuda a resolver ela. Eu estou pensando, ainda não sei o que fazer aqui, mas Deus vai me dar direção, né? Assumir que nós somos dependentes do Senhor, não somos super-heróis, né? Nenhum de nós aqui. E esse falso arrependimento, ele mostra como nós agimos muitas vezes, né? A gente chora sozinho, a gente passa angústia sozinho, e quando sai, né? As mulheres que são boas de maquiagem aí, passam uma boa maquiagem, sai, cara linda, tudo perfeito, né? Não chorei, não me entristeci, né? Os homens, a gente não tem muito o que fazer mesmo. A gente sai com a cara feia mesmo. Mas, né, assim, eu estou dando um exemplo muito pequeno, mas às vezes o Senhor, Ele começa a nos lembrar coisas para que a gente se abra para a cura, né? E nós estamos aqui em família, né? Você não precisa abrir sua vida para todo mundo, né? Você não precisa chegar e sair contando tudo que está acontecendo, mas busque diante do Senhor: Senhor, eu tenho isso, eu preciso me abrir, eu preciso ser curado, eu preciso, né? Deixa o Senhor te mostrar alguém que você confie, que você creia que vai te ajudar, para orar com você, porque a maioria dessas batalhas a gente não ganha sozinho, tá? Essa é outra coisa. Você acha que você vai ganhar sozinho? Você não vai ganhar sozinho. A gente dependemos uns dos outros. Mas assim, eu não quero falar só da ferida de José. Eu quero falar do processo de restauração, né? E eu quis falar sobre essa ferida porque eu creio que esse é o processo que acontece na nossa vida. Mas existe um caminho de restauração, um caminho de cura, né? Vamos ler já, Gênesis 45, o 1 e o 2. Está ali? A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Versículo 2.
E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Teve uma hora que José não aguentou. José tirou as pessoas que não importavam naquele momento, as pessoas que não tinham nada a ver com a situação. E ele ali, só ele e os irmãos, ele começou a chorar, e os irmãos ainda não entendendo muito bem o que estava acontecendo. Aí ele começou a chorar e gritar alto, um misto de tantas emoções, né, eu imagino. Mas ali foi o processo, ali o processo de cura começou, né? Enquanto o processo de abrir a ferida tinha começado lá atrás, quando nasceu Manassés, ele começou a lembrar tudo disso, e os irmãos vindo, aqui o processo de cura começou, quando ele se abre, quando ele demonstra o que realmente estava acontecendo no coração dele, que ele não tinha esquecido tudo aquilo, que na verdade ele estava ocultando toda aquela dor durante muitos anos, mas diante da situação, diante dos irmãos, talvez ele pensou em primeira mão, eu nunca vou contar, eu vou deixar eles saberem de outra maneira. Mas José era um homem de Deus, né? Você é um homem, você é uma mulher de Deus. O Senhor, naquilo que Ele quer te curar, Ele vai falar com você. Tem um Salmo 39, versículos 2 e 3, diz assim, ó: enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou, meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Meu coração ardia-me no peito, enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Esse ainda tem uma frase a mais ali, ó, que o meu. Mas olha como é sério, o salmista ele está falando aqui, enquanto eu segurei para mim toda a minha angústia, enquanto eu tentei esconder inutilmente, a angústia dele só aumentava. E é isso que acontece. O tempo vai passando e a angústia vai aumentando, né? Mas aquele fogo começa a arder enquanto ele meditava, né? E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Meditando naquilo que um dia, né, nos feriu, nos trouxe, nos segurou, né? Pessoas, situações, épocas, família, amigos, trabalho, escola, quantas coisas, né? E ali ardia no peito dele, né? Todas as vezes que eu fecho meu coração, a dor aumenta. Mas o primeiro passo que nós temos que aprender para o milagre de cura é abrir o coração. Vamos voltar para Gênesis 45. E a gente vai ver aqui como ele fez, como José resolveu essa situação. Mas eu já vou te adiantar aquilo aqui, né? A primeira coisa que ele fez foi liberar aquilo que havia ferido ele, né? E esse é o primeiro passo efetivo, é você liberar quem te feriu, liberar a situação que te feriu, seja quem for. Foram meus irmãos, meu irmão nasceu, tomou meu lugar, né? Isso aí eu já vi várias vezes, né? Eu sou primogênito também sei como é que é essa história. Nasce um outro, rouba o teu lugar. E agora? Eu mandava aqui, agora tem um outro aqui que fica me atrapalhando, ele não está aqui hoje, eu posso falar. Né? É o bebezinho da mamãe, né? É o mimado, né? Quem é filho mais velho aqui, acho que vai entender isso, né? Ou quem tem um filho que nasceu depois, né? Agora tudo para ele, na minha época não era assim, né? O João Vitor fala isso também, aí ó, né? Se fosse comigo, né, ia ser diferente. Não? Agora com os menorzinhos, não, aí tá tudo tranquilo, né? Cara, o pior é que a gente vira pai, vira mãe e faz a mesma coisa, né? Assim, eu não sei o que acontece, né? Deus tem uma unção diferente para o primogênito e uma unção diferente para os que vêm depois, né? Tem um amor diferente para cada um e todos são importantes, né? O primogênito, ele tem muitas coisas que o outro nunca vai ter, ele nunca vai ser o primeiro. Eu fui o primeiro neto, fui o primeiro filho, né? Então assim, né? Meu irmão nunca vai ter isso, né? Nunca foi o primeiro neto ou o primeiro filho. Cadê ele? Daqui a pouco ele assiste, ele está trabalhando hoje. Porém, né? Quando eu já tinha entendimento de tudo isso, veio ele
eu já com quase 4 anos de idade. Aí o menino lá, minha mãe o tempo inteiro tinha que dar atenção para ele, né? Aí ele fazia manha, eu falava, vai lá, ajuda seu irmão. Eu falei, não tinha ninguém para me ajudar quando eu fazia manha. Você falava para eu parar de manha, agora vai lá, né? É tudo diferente, tudo muda, né? Para algumas pessoas conseguem lidar bem com isso. Mas para algumas pessoas isso vira uma ferida, que leva anos. E começa a achar que em tudo na sua vida é assim, né? Com os outros o tratamento é diferente. E não é. Mas você só consegue olhar a situação onde é diferente. Você não consegue olhar a situação onde o tratamento é igual ou melhor para você, né? Ou você começa a ficar muito justiceiro, né? Outro dia eu vi, tá rolando aí nas redes aí um desafio que os pais fazem com os filhos, não sei quantos já viram, né? Chama um filho, fala, eu vou te dar um chocolate aqui, alguma coisa assim que você gosta muito. Você quer? Você fica feliz se eu te dou? Claro, eu fico feliz. Agora, se eu der esse para você e der 2 para o seu irmão, você vai ficar feliz ou vai ficar triste? Todas as crianças falam, vou ficar triste. Por quê? Porque você está dando 2 para ele e 1 para mim. Aí o pai fala, mas você não tinha nenhum, eu estou te dando 1, você falou que está feliz? Por que você está triste porque eu estou dando mais para ele? Né? E a gente é assim, né? Não deveria influenciar. Se deu mais para o outro, né? Eu deveria ficar feliz porque eu não tinha nada e hoje tenho. Agora você vai lá, vende e multiplica, não é, Theo? É isso? Né? Você tem 1, você vai e vende esse 1, compra 3, você vai ter 3, ela 2. É isso? Aí, seja esperto. Mas, assim, muitas vezes essas coisas ficam guardadas no nosso coração, né? E parece que não, mas eu participei, minha mãe sempre agiu, sempre trabalhou muito com cura interior, né? Participei de algumas, né? De várias, e é impressionante como a gente vê, né, esse tipo de situação que começa pequena e na idade adulta isso se transforma num big deal, né? Realmente se transforma numa coisa muito importante, muito assim, né? Você vê pessoas que são muito justiceiras, você vê pessoas que são egoístas, outros como os caçulas, né, não estão nem aí, porque para eles estão recebendo tudo, né? Tá tudo bem, tá ótimo. Tem 2 para mim e 1 para você. Ainda ri da cara do outro, né? Você quer? Não, eu como aqui, né? É assim mesmo. Eu sei como é que é caçula, gente. Os caçula aí, depois vão tomar uns cascudinhos. Tô brincando, hein? É assim, Sara? Aí, viu? Todo mais velho vai falar que o caçula, né? É assim mesmo. Mas aquilo que o Senhor te chamou, aquilo que Ele te preparou, a unção que Ele te deu, ela é sua. Ele te deu uma digital só para você. Ninguém tem igual, né? E Ele não quer que a gente se compare com ninguém. Não quer que a gente se sinta ferido por nenhuma situação, né? Pelo contrário, Ele quer nos curar para que a gente possa desenvolver aquilo que Ele tem para a gente. Vamos ler lá, que senão eu estou falando aqui e a gente não lê. 45, 14, 15. O momento em que ele libera aquilo que feria ele. Então, José, ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida, beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Toda vez que eu leio essa passagem, eu me emociono, porque eu fico imaginando essa luta dele, de se lançar nos braços dos irmãos depois de tudo que aconteceu. Eu não sei a sua história, pode ter sido pequena igual a minha, brigando por chocolate, ou pode ter sido grande como a de José, de ter sido vendido, de ter sido rejeitado. Mas eu sei que o Deus é o mesmo, aquele que cura, que restaura, que abre um caminho onde não tem caminho, que abre um caminho de cura e transformação onde a gente não enxerga. E Ele permite com que a gente se lance nos braços daquele que nos feriu, se lance nos braços de cada um. Beije, abrace, libere amor, perdoe. E mais, gente, passa a ter um relacionamento que não existia. Você já pensou nisso? No final da vida de Jacó, Jacó era o pai deles, Jacó já estava cego nesse momento, já estava
prestes a morrer. Jacó não tinha mais esperança de ver o filho José. E de repente, no final da vida, ele vê José, ele vê a reconciliação de José com todos os irmãos, ele vê os netos, ele contempla tudo aquilo que aconteceu. E eu imagino que José deve ter ficado aliviado. José separa a melhor terra para os irmãos. Olha isso. Ele poderia ter chegado e falado: não, agora é o seguinte, eu vou liberar comida para vocês, mas vocês vão ficar escravos aqui. Mas ali José, quando ele se lançou nos braços dos irmãos, ele foi curado. E algo sobrenatural acontece quando a gente se lança, quando a gente obedece. E José chega e ele fala: vocês vão habitar nessa terra, é a terra mais próspera que tem aqui. É a melhor terra da região. Não vai faltar nada para vocês. Passa a mudar. Aquilo que antes você desejava o pior para o seu irmão, fala: não, eu quero que ele se derruba esse chocolate no chão e não coma nunca mais. Você passa a falar: não, olha só, agora eu vou te dar aqui uma árvore de chocolate. Vai nascer todo dia lá no seu quintal. Foi isso que José fez. Deu a melhor terra e falou: olha, nunca mais vai faltar comida na mesa de vocês. Nunca mais vai faltar nada. Porque a terra de vocês vai ser fértil. Porque eu estou liberando o melhor dessa terra para vocês. E em nenhum momento a gente vê José falando com eles: vocês fizeram isso comigo. Mas às vezes no processo de cura isso acontece, tá? Às vezes no processo de cura um confronta o outro e fala: olha, você fez isso e me desculpa e tal. Acho que toda família tem um pouco, né, de situações assim. Eu já passei por isso, né? Inclusive com meu irmão. São coisas que a gente tem que aprender a passar, né? Mas, cara, não tem nada melhor do que a gente ver algo destruído, restaurado. Como a gente vê algo que não existia passar a existir. Porque, assim, aquilo que vem depois, como a palavra diz que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, ela realmente é. O relacionamento que você passa a ter depois dessa cura é melhor do que nunca existiu, parece que nunca teve. Você passa a ter do seu lado pessoas que você nunca teve. Pessoas que você nunca soube, que você nunca conheceu. Não deixe que o inimigo roube de você, da sua vida, aquilo que o Senhor te deu. As pessoas que o Senhor colocou do seu lado. A família que Ele te deu. Os pais que Ele te deu. Os filhos, os irmãos. Não deixe que o inimigo roube isso por causa de situações do passado. Por causa de erros. A gente erra. E às vezes a gente tem que se arrepender, pedir perdão, ainda que a gente ache que é só o outro. Normalmente a gente acha que é só o outro que erra, né? Mas a gente erra, sempre. Nunca tem um lado só da história, né? Eu vou ler de novo aqui. Então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim, o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Benjamim por quê? Porque Benjamim era o irmão que ele não conhecia praticamente, né? Era muito bebê ainda. Era o irmão que não tinha nada a ver com a situação. Era o único que ele falou: cadê o meu irmão Benjamim? Aquele ali não aprontou nada comigo. Nasceu depois de mim, ele não tem nada a ver com a presepada que vocês fizeram. Então ele vai no porto seguro dele primeiro. E às vezes o ponto de cura no meio disso tudo. Às vezes é difícil você ir direto na situação. Mas vai em alguém próximo, né? Às vezes você tem dificuldade de relacionamento com seu pai. Vai primeiro então na sua mãe, abraça, beija, e depois vai no seu pai, e vice-versa. Eu estou dando um exemplo aqui, né? Mas procure meios possíveis para você, porque assim Deus vai permitir que algo aconteça, algo sobrenatural. Salmo 56:8 fala assim: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotadas em teu livro? E para terminar, 2 Coríntios 5:17 fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, ou nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, eis que tudo se fez novo. Amém? Aquilo que o Senhor fez por mim e por você é novo.
Ele faz tudo de novo, Ele opera novamente. E Ele ressuscita aquilo que já estava morto. Amém? Amém. Eu queria orar nesse momento. Queria que todos, no primeiro momento, que todos, onde você estiver, se você quiser levantar, se você quiser ficar sentado ainda, não precisa levantar ainda não, mas feche os seus olhos, eu vou fazer uma oração primeiro. E eu quero que você seja sincero com você e com o Senhor nesse momento. Se imagina só você e Ele. E você comece a falar com o Senhor nesse momento. Senhor, eu quero colocar a vida de cada um aqui, Pai. Eu sei que o Senhor conhece, o Senhor formou cada um. O Senhor preparou cada um aqui, Senhor. O Senhor escolheu cada um. E o Senhor conhece cada cantinho escondido, cada ferida, Pai. Vem agora, Senhor, com o Teu poder, com o Teu amor, sarando, Senhor, curando, Senhor, transformando, Senhor. Mostra-nos, Senhor, onde a gente precisa ser curado hoje, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, para dizer, Senhor, vem e me cura, vem e me transforma. Em nome de Jesus. Sarinha, me ajuda aqui, não está pegando o som aqui. Enquanto a Sara vai estar tocando aqui. Eu queria que você ficasse, todo mundo ficasse de pé, se você puder nesse momento. Queria chamar aqui os pastores para estarem aqui na frente. Pode ficar aqui, ó, bem aqui assim, ó, na frente, virado para lá. O Gu e Diana, se tiver. Diana tá de babá aí, tá, beleza, benção. O Gu puder estar aqui também. E aonde você estiver, se algo dessa pregação falou com você, e você tem algo dentro de você, você só levanta a mão, alguém vai orar por você aí agora, tá? Onde você estiver mesmo. Pode começar, se você tiver algo, se você quiser uma oração de alguém, você levante a sua mão. Eu vou estar orando daqui, alguém vai orar por você. Alguém vai ministrar a cura no seu coração. Senhor, vem e cura, Senhor. Cura, Senhor, transforma, Senhor. Oh, Pai. O Senhor é o Deus que cria, o Deus que cura, o Deus que restaura, Senhor. Restaura hoje, Senhor, os relacionamentos perdidos, Senhor. Cura, Senhor, o interior, Pai. Oh, aleluia. Se você tem... Talvez você não lembre de situações, talvez você não consiga enxergar esses momentos, mas se você tem encontrado dificuldades hoje, se hoje você tem encontrado dificuldades, você não sabe por quê, mas você tem dificuldade de romper algo, ou de relacionamentos, seja familiares, também agora eu queria que você levantasse a mão para a gente orar por você também, nesse momento. Talvez você não lembra, você não conseguiu ainda conectar algo do passado, mas algo de hoje tem te incomodado e você quer ser liberto. Se você se encontra nessa situação, levanta a mão. Se você tem algo que você quer ver restaurado nos seus relacionamentos, na sua vida, no seu comportamento, levanta a mão, a gente vai orar, a gente vai até você. Aleluia, Senhor, vem e restaura hoje, cura, Senhor, com o teu poder, Senhor. Teu amor, Senhor. Cura, Senhor, e transforma todas as coisas, Senhor. Transforma, Senhor, todo pranto em alegria, Senhor. Oh, Pai, tudo aquilo que era motivo, Senhor, de tristeza, vem transformar hoje em alegria, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, todo sentimento, Senhor, todo sentimento de rancor, de mágoa, Senhor, de ódio, Pai, de desprezo, Senhor, de orgulho, Senhor, deixamos de lado, Senhor. Nos perdoa, Pai, nos cura, Senhor, nos transforma, Senhor. O Senhor está vindo buscar a tua noiva, Senhor, e nós queremos fazer parte, Pai. Queremos ser uma noiva sarada, curada, Senhor, transformada, Senhor,
pronta para curar, pronta para te alcançar, pronta para te encontrar, Senhor. Aleluia, Senhor. Sua morte ali na cruz, Aleluia, Senhor. Vem, carregando minha dor, você se expôs por mim, se entregou no meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Carregando minha dor, você se expôs por mim, se entregou no meu lugar, me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou. Você já teve a oportunidade de ser curado? Eu não sei se todos vocês já tiveram. Eu tive. Em 2020 eu descobri uma doença chamada malformação de Chiari. Eu me lembro que eu sentia dores desde muito nova, quando eu fazia algumas coisas, alguns movimentos. Mas eu não sabia o que era aquilo. Em 2020, essas dores começaram a ficar muito mais frequentes e muito mais intensas. Chegou a um ponto que eu não podia fazer quase nada, né, Celo? Se eu espirrasse, minha cabeça doía. Se eu tossisse, se eu risse. No fim, se eu falasse, a minha cabeça doía. Então eu procurei um médico e a minha cura veio através de uma cirurgia. Eles abriram a minha cabeça, tiraram um pedacinho aqui atrás de um osso, levantaram meu cerebelo. E quando eu voltei para casa, era engraçado. Porque quando eu tossia, eu lembrava daquela dor. Mas ela não doía mais. Quando eu ria, eu lembrava daquela dor. Mas ela não doía mais. Esse é o poder da cura. E essa semana, conversando com a Di e com a Diana, eu disse que Deus tem um jeito de falar comigo, às vezes colocando no meu coração algo que eu tenho que dizer para outra pessoa. Mas eu sou daquela que sempre peço para o Senhor confirmar. Eu nunca falo assim, tá bom, Senhor, eu vou lá prontamente. Eu só falo, Senhor, confirma.
confirma. E quando Ele confirma, então eu vou. Mas orando com as meninas essa semana, eu falei: Senhor, eu vou ser mais corajosa. E quando o Senhor falar, eu não vou ficar precisando da sua confirmação. Não que eu nunca mais vou perguntar, porque essa sou eu. Mas o Senhor colocou no meu coração nessa manhã que existem mais pessoas aqui precisando de cura. As meninas foram orar comigo essa semana por algo que eu sofri quando eu era criança. E embora eu já tivesse perdoado, aquilo deixou marcas na minha vida. E eu consegui identificar. Tanto que eu fui falando para elas algumas coisas. Isso me causou isso. Eu não consigo hoje confiar em pessoas. As feridas às vezes te deixam algumas coisas. E às vezes você acha que você já perdoou. E que tudo está certo. Mas ainda existe coisa que o Senhor quer trabalhar no seu coração. Então não fique aí parado. Ore, clame por ajuda. Fala: Senhor, eu quero ser restaurada 100%. Porque quando você olhar para trás, aquela dor que você tinha, ela não vai estar mais lá. Porque foi 100% curada. 100% curada. Se ainda dói, ainda precisa de cura. Deixe o Senhor ministrar no seu coração. Amém. Aleluia. A gente vai cantar mais uma vez esse louvor. Eu queria que você